Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Questão de Deus. Estamos aqui, meu nome é Tarcísio Coelho e nós estamos com o nosso amigo Leonardo. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um A Questão de Deus, né? Exatamente, um tema hoje bombástico, né? A gente vai falar já, mas temos aqui o nosso convidado especial, Everson Espolaor. Seja bem-vindo. Olá, convidado tudo bem sócio. com vocês? Sócio, host. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Que bacana, né? E realmente a gente vai tocar em vários pontos hoje relacionados à escatologia, relacionados ao livro do Apocalipse. E na verdade a gente vai fazer vários comentários, né? A gente não tem pretensão assim de fazer todos os versículos, uma coisa muito fechada, né, Léo? Não. Mas a gente tem várias ideias aí, né? Eu acho que a ideia hoje, né? A gente estava conversando aqui com o Everson, ver se ele autorizava a gente a seguir nesse caminho, brincadeira. Pegando os documentos, tô brincando. Mas a gente tentar fazer uma nova proposta aqui, né? Começando como se fosse uma série a partir de hoje, onde a gente faria estudo dos textos propriamente dito, né? A gente escolheu o texto do Apocalipse de São João, o Apocalipse de João, começando aí a leitura, né? Exatamente. A partir do 1, e aí Isso. a gente vai comentar por trechos, sem a pretensão de esgotar, né, a interpretação, será que a gente pode falar dessa forma? Exatamente, até porque é um livro bem enigmático, né? A gente queria, acho que a primeira pergunta é essa, né? Por que o Apocalipse, Everson, é tão enigmático? Acho que a gente pode começar assim e já vai para a leitura. O que você acha? Você que manda. Então fechou. Olha só. O Tarcísio sempre quente, colocando aqui batatas quentes na mão das pessoas. Não, e agora eu acho que com essa série, vocês não colocaram batata quente na minha mão, vocês me jogaram na fogueira, né? Na brasa, né? Porque agora o Apocalipse é um dos livros mais difíceis, se não for o mais difícil de toda a Bíblia, né? Na realidade, o Apocalipse, né, significa revelação, né? Então, é aquela revelação que o Senhor deu a respeito do final dos tempos, como será, né, o final dos tempos. Então, Apocalipse tem tudo a ver com a escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Então, o final de todas as coisas. Por que o livro de Apocalipse é um livro difícil? A própria literatura, né, de Apocalipse, ela vai sugerir o quê? Uma série de símbolos. Então, o Apocalipse, ele é escrito de forma simbólica, não é totalmente simbólico. Tem narrativa, tem história, mas também tem muita coisa que é expresso em símbolo. Por quê? Porque, imagine, João está escrevendo mais ou menos no primeiro século, né? Depois de Cristo, no ano 90, por aí, ele está escrevendo e está falando de realidades do futuro. Imagine João, lá em Apocalipse, tendo uma visão do futuro e vendo, por exemplo, aviões, helicópteros, né? E vendo forças bélicas, vendo bombas, coisas que não existiam na sua época. Então ele teve que interpretar isso. Isso, então isso é dado de forma simbólica. Para quê? Porque ele não tinha como descrever essas coisas. Além do mais, João sobe ao céu e ele vê coisas que não são pertinentes à nossa realidade terrena. Como nós sabemos, o cérebro humano, ele funciona por comparação. Então, se você, de repente, tiver uma experiência aí espiritual e ver um animal completamente diferente de todos os animais que você conhece aqui na Terra, como você vai descrever? Então, você vai olhar e vai dizer, olha, não tem nada parecido. Então, ele tem asas como pássaros. Ele tem pés como a coisa. Então, assim, você vai tentar fazer uma certa comparação com aquilo que você tem aqui. Porque você está diante de alguma coisa que está muito além da sua realidade vivencial. Então, o Apocalipse está falando de elementos futuros que nós não sabemos ainda se será na nossa geração ou na próxima geração. Imagina a geração passada vendo, por exemplo, computadores, celulares, né? Exato. Coisas que nunca tiveram contato. Internet, como é que vai se expressar? As próprias telas, as Exato, câmeras, as né? telas. Então você vê que, por exemplo, a própria linguagem, a língua, ela é dinâmica. Nós vemos que a língua é dinâmica.
né? Quando nós estudamos, por exemplo, o grego bíblico, o hebraico bíblico, nós estamos estudando o hebraico morto, o grego morto, quer dizer, é o grego que não se usa hoje. Por quê? Porque está restrito àquela época. Porque a língua ela é carregada de dinamismo. Então nós vamos criando palavras novas. Se você pegar lá o dicionário português, né, de 1800, não vai ter a palavra internet. Por quê? Porque não existia internet. A partir do momento que surge a internet, precisa incorporar no dicionário uma palavra nova, porque vão surgindo novas questões, celulares e etc. Então, assim, João está diante de uma realidade futura e está diante de realidades celestiais que não têm uma explicação lógica do ponto de vista humano natural que nós vivemos. Né? O próprio Paulo diz que ouviu coisas inefáveis, quer dizer, que não se pode expressar por palavras. Exato. Isso é muito interessante, porque me lembrou, Tarcísio, as nossas aulas de semiótica na faculdade, que é fazer essas analogias, né, justamente para tentar explicar aquilo que nunca foi visto, um símbolo, uma imagem, algo que nunca foi observado, né? Sim. Então isso é muito interessante. É isso aí. Que legal. E realmente, né, acho que a gente pode começar então, na verdade, então foi uma revelação realmente para João, então, como você falou aí, e o próprio Jesus que revelou para ele, no caso, né? Exato. Jesus já glorificado. Já glorificado, né? E tem um texto que diz assim, sobe aqui, ele subiu no céu. Então foi uma coisa, uma experiência, não foi um sonho. Nada. Foi real. Foi uma experiência real, onde foi lhe dada uma revelação na ilha de Patmos. Não que o sonho não seja real, né? Não, mas sim, só para... Claro. Mas assim, ele estava na ilha de Patmos, exilado, né? Por causa do Império Romano e tal. E ali, nesse aspecto, ele teve essa revelação. E aí chega um momento que o anjo diz, não, sobe aqui. Ele sobe e ele vai para as realidades sobrenaturais. Como Paulo, por exemplo. Paulo também diz, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Não sei se em espírito, se em corpo, eu fui arrebatado. Quer dizer, ele saiu dessa realidade. Nós temos vários casos, por exemplo, Enoque, que foi trasladado, que estava aqui, e de repente Deus o tomou para si, não passou pela sepultura, não morreu. Temos Elias, biblicamente falando, Elias estava caminhando e de repente ele foi tomado, né, por um redemoinho, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, que o levou ao céu. Então, nós temos o Filipe, que foi arrebatado e foi levado até onde estava o eunuco. Então, assim, são várias experiências desse tipo. Então, João teve uma experiência que para mim foi basicamente desse mesmo tipo, só que ele chega ao céu e ali ele vê as realidades que vão acontecer. O Everson, Tarcísio, eu acho que essa revelação, ou pelo menos a menção, informações sobre o Apocalipse ou o fim dos tempos, não acontece só no Apocalipse de São João, acontece também em outros lugares. Sim. Na Bíblia existe, por exemplo, o livro de Daniel, que o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vai trazer uma série de revelações também, claro, é uma narrativa histórica da época de Daniel, mas tem uma série de profecias futurísticas e que vão chegar até a presença do anticristo até. Ele revela elementos do anticristo que depois, em Apocalipse, nós temos uma conexão com o livro de Daniel. Então você tem em outros lugares da Bíblia profecias e revelações futurísticas que estão ali, que se remetem ao Cordeiro, ao nascimento de Jesus, mas também se remetem ao final dos tempos. E Jesus também, né? Nos evangelhos também tem várias passagens que ele fala a respeito disso. Jesus vai falar sobre a sua vinda, como é que será, e os elementos que vão acontecer na época, as catástrofes, ele fala tudo isso nos evangelhos. Então, é assim, né? É algo que está assim, plenamente recheado nas escrituras, né? Que estão ligadas às visões proféticas. Muito legal. O que você acha, Léo? Vamos começar? Acho legal. Acho que a gente pode começar então. Vou fazer a leitura dessa primeira parte e depois a gente segue, né? Vamos lá. Então a gente está lendo o Apocalipse e a versão da Bíblia que foi escolhida para a leitura foi a Nova Versão Internacional. Isso. Obrigado, Everson. Então vamos lá. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer.
Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aí está, né, um trecho que a gente pode Muito bom. comentar. Muito bom. Ele lê e joga agora para eu joga... falar. Não, na verdade eu ainda vou jogar. Né? É que o Apocalipse é um texto muito... Eu adoro. Assim, interessante. Muito cheio de... Não que os demais não sejam, mas os termos que ele utiliza, a forma com que ele expressa, ele descreve, né? Então ele está fazendo a descrição ali, ele descreve durante esse trecho que a gente leu o tamanho de Deus, né? E o tamanho de Jesus e isso é muito interessante. Mas eu acho que pra gente começar, né, algumas coisas que me deixam assim intrigados do texto e que eu acho que a gente pode... É um bom start para a nossa conversa lá no versículo 3 ele diz o seguinte: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz daqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A gente sabe que esse texto foi escrito há um bom tempo, pelo menos na nossa percepção de tempo, né? Na percepção humana. O tempo está próximo? Muito bem. Boa Veja, pergunta. é interessante porque primeiro eu quero ficar um pouquinho antes no mesmo verso. O Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem uma promessa exclusiva para aquele que lê e guarda as suas palavras. Olha lá o verso 3, feliz ou bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia, e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Veja, muita gente foge do Apocalipse. Muita gente diz, eu tenho medo do Apocalipse, lê isso aqui me dá um medo, me dá um terror. Outros falam, não, o Apocalipse é muito difícil, não foi escrito para nós, isso aí é coisa para o futuro, deixa acontecer. Isso depois... é coisa de teólogo. Coisa de teólogo, coisa de pastor, de padre, deixa acontecer, depois a gente resolve e vê como é que é. Mas não é assim, se a Bíblia está aqui em nossas mãos e foi escrito para nós, isso aqui não foi escrito para os anjos lerem, isso aqui não foi escrito para Deus ler, foi escrito para nós lermos. E é para nossa realidade pessoal. Então eu incentivo todos vocês a lerem o livro de Apocalipse, a estudarem, por mais difícil que seja. Claro, para você compreender as Escrituras, precisa também da ação do Espírito Santo, precisa da revelação de Deus, mas também tem a sua parte na história, quando você se interessa, quando você quer. Então aqui há uma bênção especial. Quem não lê o Apocalipse, quem não estuda o Apocalipse, está perdendo essa bênção. A bênção é feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que lê. Então só de ler o Apocalipse você já é abençoado. Só de ler o Apocalipse você já é abençoado. Então feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz os que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo.
Então, aqui é a questão do Léo. Por quê? O tempo está próximo. Faz 2000 anos, o tempo está próximo. Bom, primeiro que a noção de tempo, depois de Einstein, a gente já pode falar isso, né? Que a noção de tempo está relacionada com o espaço, né? Então, a noção está muito relacionada com o espaço, ou seja, o tempo que passa aqui é diferente do tempo que passa nas estrelas. O tempo que passa... Então, assim, o tempo próximo está relacionado com o quê? Com o espaço onde se vive. Mas, além disso, e o mais importante talvez, é que a gente tem o costume de dizer que quando Cristo veio, ele inaugurou o fim dos tempos. É o início e o final dos tempos. Então, a partir de Cristo, nós podemos dizer, estamos nos últimos dias. Agora, claro, não são dias de 24 horas, ou não são últimos dias, são dias proféticos. Então, a partir da ressurreição de Cristo, nós somos inseridos nos dias proféticos. Então, a partir daí, nós temos o final dos tempos. O final dos tempos acontece. O que está acontecendo? O Tarcísio está dando risada do Rodolfo. O Rodolfo está nos visitando aqui pela primeira vez, certo? E o Rodolfo, uma bênção aí. É o camarada que está operando as câmeras, né? Ele está se escondendo nesse momento. Ele está operando as câmeras. O Rodolfo, seja bem-vindo, Rodolfo. Seja um abraço para você, exatamente. Amigão nosso aí. Aí o Tarcísio, na hora de editar, tem que pôr uma foto do Rodolfo. Assim. Põe uma foto do Rodolfo depois aí, pra gente ver. Então, veja bem, feliz. Então o fim dos tempos começa com a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, porque ele inaugura uma nova era. Veja bem, em Cristo nós temos... É interessante observar isso. Aqui nós vamos ficar o dia inteiro, talvez. Em Cristo nós temos. E quando você fala em Adão, Jesus é chamado de último Adão. Né? Porque o primeiro Adão é um ser cosmogônico, ou seja, ele dá origem ao cosmos. Ele começa o cosmos. Nós dizemos que Cristo vem para finalizar o cosmos e dar origem ao novo cosmos. Por isso Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criação é. Em Cristo nós temos uma nova criação. E que nova criação é essa? É a nova criação da realidade escatológica. Ou seja, existe um tempo que ainda se cumprirá, que não se cumpriu, né? Ou seja, o arrebatamento da igreja e outros elementos mais, que se cumprirá esse tempo, mas ao mesmo tempo nós já mergulhamos nessa realidade que representa a finalização de todas as coisas. Por isso o tempo está próximo, o tempo de finalização do cosmos todo e de uma nova geração está próximo, porque Jesus já veio e já começou. Já começou, mas ainda, a gente diz na teologia, a gente tem esse linguajar do já e ainda não. Quer dizer, já começou, mas ainda não começou. Já estamos mergulhados nessa realidade escatológica, mas ela ainda não começou de fato, literalmente. É como se nós mergulhássemos numa realidade futura e voltássemos para a realidade presente, e a realidade futura invadisse a presente, sem deixar de ser presente e sem deixar de ser futura. Pronto, aí já... É mais ou menos quando a gente está fazendo um churrasco, né? Exato. Você acende a churrasqueira, você põe a carne. Exato. Já é um churrasco, Já você é um sente churrasco. o cheiro do Mas churrasco, ainda não é. mas Exato. você não comeu. Exato, é isso aí. Gostei da sua definição. Olha, você é o teólogo. Muito bom. Ai, não, bem longe. Nossa senhora. Muito bom. Que legal. Pode ir, Léo. Se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro perguntando. Tá Pode todo mundo meio perguntar. atrapalhado Então deixa eu por causa só- do Rodolfo? Que nós Não, estamos é que eu dei risada, que tem uma hora que o Léo que é deu novo. uma tossida, o Rodolfo olhou assim. Eu tô Pegou no tossindo áudio. o tempo todo, ô Rodolfo. Eu fiquei me controlando na hora que o Everson tava gravando aqui a mensagem de Páscoa dele. Mas a minha pergunta, Everson, vai no seguinte sentido. Você comentou, né, logo antes de explicar o porquê o tempo está próximo, você falou assim que é uma bênção para quem conhece esse texto, né? Aham. E é um texto de fato assustador. Pelo menos pra mim. Eu considero assustador. No jeito que ele explica as coisas, nas coisas que vão acontecer, mesmo que eu acredite que nós estejamos, nesse momento, salvos. E talvez, eventualmente, quem sabe, se Deus quiser, nem aqui. Aham. E, mesmo assim, por que você considera para o cristão de hoje importante conhecer e falar do fim dos tempos? Porque nós estamos cada vez mais se aproximando do fim dos tempos. Então, é como se você falasse assim,
Por que que é importante o cara conhecer o caminho que ele vai trilhar até chegar no destino que ele vai chegar? Porque assim ele está orientado. Então o texto do Apocalipse, ele nos orienta a respeito de elementos que vão acontecer para que a gente perceba, por exemplo, a questão de um governo mundial. O Apocalipse já mostra que haverá um líder mundial que vai comandar, que vai dominar sobre as nações. Agora, nós olhando para o sistema atual, econômico, político e cultural dos países no mundo, nós percebemos que isso caminha a passos largos, porque nós temos hoje um efeito que a gente chama de globalização, nós temos hoje uma ligação muito rápida, quer dizer, acontece um elemento hoje na China, em 5 minutos já está aqui. Estoura uma pandemia, espalhou no mundo em meses. Todos, então, mas essa pandemia não teria se espalhado se nós não tivéssemos tanto deslocamento tão rápido. Tão interconectados. Exato, estamos interconectados. Então, essa questão, por exemplo, de uniões monetárias, o euro, por exemplo, como um elemento que une países em volta de uma única moeda. São sinais desse fim. E o Apocalipse diz, olha, tá, vai acontecer. Então você percebe a chegada, você escuta os passos. Mas nesse sentido, Everson, concordo plenamente com você, mas eu acho que é uma dúvida que assim deve assombrar muita gente. E eu não sei se é fácil de ser respondida, eu já estou fugindo do texto, né? Porque as coisas vão caminhando de uma maneira muito frenética. O coitado do Tarcísio está ali, que meu Deus, eu não consigo falar. Tô brincando de uma vez. Não, imagina, e detalhe, é um assunto que ele domina infinitas vezes mais do que eu. Até parece. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte: eu tenho como personalidade agir para as coisas. Então, sabendo que existe um movimento para um governo mundial, existe um movimento para uma moeda única, existe um movimento do mal que está assim, caminhando por meio dos poderes políticos, e vendo isso, e sabendo que, também sabendo como cristão, que não adianta fazer nada, porque se está escrito, vai acontecer. Exato. Sei lá, eu sofro bastante com o fato de não poder fazer nada. Só, assim, é óbvio, Deus pode fazer tudo e a minha oração tem poder, né, no sentido de pedido, né? Mas é dolorido você ver acontecendo. Mas é interessante, Léo, que a função da profecia... Me parece egoísta, entendeu? Tipo, eu vou me salvar, vou orar, vou fazer minha parte como cristão, sem poder ir lá e falar assim, não vai ter governo mundial coisa nenhuma, entendeu? Bom, a função da profecia qual é? A função da profecia é mostrar a grandiosidade da divindade, que ele está em controle do sistema, do planeta e do mundo. Então, ele profetizou e determinou será feito. Não há nada que ninguém possa fazer. Nem o diabo pode fazer nada para mudar essa história, porque já está profetizado e está determinado que assim aconteça. Então a função da profecia é mostrar a grandeza da divindade. Outra função da profecia, fazer com que os tementes se preparem diante das realidades que vão vir. Certo? E outra função da profecia, fazer com que os tementes anunciem para aqueles que estão desavisados a verdade que está chegando. Então, quando você faz uma profecia, qual é a função dessa profecia de Apocalipse para nós? Primeiro, mostrar que Deus é soberano na história. Agora, você pode ficar assustado se você para no primeiro capítulo. Mas se você vai até o último capítulo, você vai ver que o final da história é o final feliz. Então você começa com um final com um elemento de destruição, mas você acaba com novos céus e nova terra, na glória. Sim, com Por certeza. outro lado, você tem um aviso, Léo, prepare-se. Prepare-se porque as coisas estão chegando, não se engane. Não se engane achando que o Brasil será um paraíso na Terra e que nós vamos ter um governo maravilhoso no mundo inteiro que vai dar jeito na situação. Das pessoas que não creem. Exato. Sabe por quê? Se você coloca a tua esperança em um governo terreno, você só vai sofrer a frustração e o caos, porque não vai acontecer. Porque não há possibilidade de haver uma perfeição na Terra se o homem vive no pecado. O pecado está lastrado e quando Adão pecou, condenou o universo no seu pecado. Então, o resultado do pecado é a morte. Não tem como ser diferente disso. Porém, o pecado não é a palavra final
da história. A palavra final da história é o amor de Cristo, é a salvação em Cristo Jesus. É a nova criação, o novo céu e a nova terra, a grandeza de Deus. Então, quando você olha para esse mundo caído, se você coloca a esperança nele, então você põe a esperança num governo. Agora vai! Aí levanta o governo, não vai. Aí você põe a esperança no outro. Agora vai! E não vai. Você deveria já estar preparado diante do Apocalipse para saber que o caminho é para baixo, por enquanto, mas vai dar uma guinada. Vai dar uma guinada. E essa guinada vai acontecer quando o Senhor voltar. Mas vai dar uma guinada para nós cristãos. Sim. E ao mesmo tempo, assim, a gente acaba conhecendo pessoas na nossa vida, fazem parte da nossa vida, que não creem ainda. Eis a função profética da igreja. Convidá-los, alertá-los e mostrá-los. Porque você não pode ter um paraíso sem Deus. Se uma pessoa não é cristã, ela está sem Deus. E se ela está sem Deus, ela não pode colher o bem, porque é uma lógica, é a escolha dela. Então, qual é a função? A função da igreja, a igreja é um arauto. A igreja é um mensageiro que vai convocar, que vai chamar, que vai dizer para aquele que está caído, olha, tem um buraco ali na frente, se você continuar, você vai cair nesse buraco. Então, por que o Apocalipse fala de tantas tragédias, mas também fala da vitória final? Ô Everson, antes do Tarcísio falar, coitado. Mas eu vou terminar, prometo. Ele monopolizou, o Tarcísio. Eu vou fechar o livro, prometo que é a última. Pode falar. Que legal. Que legal, prometo que é o Jack, bro. Não, que legal que tá nesse embalo. Nesse embalo. Super legal. Agora acho que eu esqueci, deixa eu lembrar o que eu ia perguntar, meu Deus. Lembrei. A gente sabe quanto é difícil evangelizar, não é? No sentido amplo aí da palavra. Então eu queria perguntar para você assim, para aquelas pessoas que a gente fala de Cristo, a gente fala da igreja, a gente fala de Deus, a gente fala do fim do mundo, e a pessoa simplesmente, não é que ela não escuta, ela escuta, mas talvez pela sua cegueira espiritual não faz sentido para ela. Como que a gente pode... eu imagino assim, eu já imagino uma resposta, óbvio, eu penso que o melhor remédio para isso seria a oração, né? Pela aquela pessoa que você conhece, que ainda não experimentou a Cristo, ou Deus, né? O que a gente pode fazer? Existe um elemento fundamental na vida cristã que é o Espírito Santo. Então, a oração, como você bem mencionou, é muito importante. Quando você tem uma pessoa que não conhece a Cristo, você começa a orar por ela. Esse é o primeiro passo, orar. Até antes de falar com ela. Exato. Antes de falar, ore. Segundo, você peça ao Espírito Santo, que é o elemento fundamental, porque ele é Deus e ele conhece e sonda os corações. Que o Espírito Santo te dê a chave do coração daquela pessoa, para chegar no coração dela. Como eu falo? O que eu falo? Onde eu atinjo o alvo no coração dela? Então eu preciso estar perceptível à ação do Espírito, perceptível à voz do Espírito para me dizer, você fale isso naquele momento. Não é por muito falar, é o lançar a flecha certa no alvo certo. Então é o momento certo. Às vezes a pessoa ela não está preparada, às vezes a pessoa não está interessada em ouvir, às vezes a pessoa não quer. Então você tem que esperar a pessoa querer. Mas, em terceiro, como é que faz a pessoa ter sede? Então, a oração, a percepção, a ação do Espírito Santo e a voz do Espírito Santo no teu coração para transmitir, mas, principalmente também, viver a palavra. Como é que você lança sede no coração de uma pessoa? Quando a pessoa olha para você e ela vê que você é diferente. Ela fala, puxa, eu conheço tanta gente lá fora, conheço tanta gente na universidade, você é um professor universitário. Sim. Então, eles olham e falam, poxa, Léo, eu vejo tantos professores universitários entrando aqui, mas você é diferente. O que é que você tem? Quando você transmite, porque a mensagem do Evangelho, Paulo diz, nós somos uma carta lida. Então, a mensagem do Evangelho não é simplesmente falada, ela é principalmente vivenciada. Então, você prega o Evangelho muito mais com a tua vida do que com as tuas palavras. Muito bom. Tinha um pregador que diz assim, pregue, se preciso for, use palavras. Então, quer dizer, você prega com a tua vida. Então, é a tua vida que vai lançar, que é o sal. Jesus diz, vós sois sal da terra. Então, o sal do mundo. A tua vida vai lançar o sal. Quando lança o sal, vem a sede. Vem a sede.
ele experimentou do sal da tua vida, ele vai ter a sede do Senhor. E aí você então, pela percepção do Espírito, na hora certa, da forma certa, entra com a mensagem. Muito bom. Tá liberado, Tarcísio. Opa, olha, 5 minutos, tô brincando. Estamos acabando? Estamos acabando agora. Não, brincadeira. Tá liberado, Tarcísio, então, agora que estamos chegando ao final desse episódio. Não, mas foi muito legal. E as dúvidas mesmo que a gente tem, né? E eu acho que é tão rico, né? Cada versículo a gente consegue extrair tanta coisa, né? E realmente acho que esse é um prólogo, digamos assim, é o começo, né? Pra gente começar a falar De uma grande história. De uma grande história, das melhores. Eu acho, isso que o Everson falou também, nossa, eu acho super legal, que ele tem as promessas, mas ele também tem as advertências, né? No final, né? Para as pessoas que... Você achou que era só com mensagem boa? O Tarcísio veio trazendo... Não. Acho que depois a gente vai entrar nesse ponto que é lá pro fim, né? Que para ninguém mudar o que tá escrito aqui também, né? Eles falam isso, né? O autor, no caso, né? Mas não ia falar nisso agora, né? Pra não ficar um clima ruim, de repente. Tá vendo? Olha só. Mas não isso, eu acho, olha que legal. Tem a parte mesmo que fala, então, que a gente tá falando antes de falar das igrejas, né? Então, me perdi agora, peraí. Nós estávamos no verso 3. Verso 3, é isso mesmo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, muito legal essa visão aí a respeito do que é próximo e o que não é, né? E aí ele entra já no próximo versículo falando, João né, com crase, 7 igrejas da província da Ásia, né? Então, quais são essas 7 igrejas? Eu acho que é uma das perguntas também que vai perpassar durante essa... E onde estamos hoje, né? Que acho que uma delas se encaixa no nosso tempo, seria isso? Muito bem. Então, as 7 igrejas eram 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, que fica naquela região da atual Turquia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Então, são 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, né, que estavam ali estabelecidas e a qual, então, o anjo vai escrever, ou o Senhor vai escrever ao anjo dessas igrejas, ou seja, ao líder destas igrejas, das 7 igrejas. Na realidade, essas 7 igrejas, além de ser, uma primeira abordagem seria, são 7 igrejas literais e cada uma delas tem uma carta específica para ela. Mas mais do que isso, essas 7 igrejas parecem também, e quando eu digo parece, é porque o livro do Apocalipse, eu costumo dizer que Apocalipse, escatologia, não é uma matéria que a gente pode ser dogmático em algumas coisas. Tem coisas que são muito claras, Jesus vai voltar e pronto, final. Mas tem coisas ali, por serem simbólicas demais, não dá pra gente fechar a questão às vezes. Então assim... Às vezes a gente tem que dizer, olha, isso me parece que é assim. Pode ser diferente, mas me parece que é assim. Então, me parece que as 7 igrejas também, ali é uma alusão à história da igreja, desde a sua fundação, em Atos dos Apóstolos, até a igreja do arrebatamento. Então, ali são períodos, podem se referir a períodos da vida da igreja. Mas eu sou mais ainda, estou assim, elaborando, né, umas 7 mensagens para pregar no culto de domingo à noite sobre cada uma das igrejas. Mas assim, me parece que mais do que isso ainda, ela aborda nas 7 igrejas, porque 7 na Bíblia é também o número da perfeição, é o número da completude. Então assim, ele aborda nas 7 igrejas todas as fases de uma igreja ou as situações as quais podem acontecer na vida das igrejas. Então, eu posso hoje, como igreja, como parte da Igreja de Cristo no século XXI, eu posso experimentar ou posso vivenciar dentro da minha congregação, mesmo que estou ali, eu posso vivenciar fases destas 7 igrejas. Então, é a fase do abandono, a fase do esfriamento, Então, assim, eu posso vivenciar isso, isso eu acho que está intrínseco na história da igreja como um todo. Não só num período cronológico histórico, mas também numa realidade presencial hoje vivenciada na igreja, infelizmente, em alguns casos. Muito bem, nossa, e eu acho que essas 7 igrejas também durante o livro vão ser relembradas aí, depois a gente pode entrar também com
Questionamentos, né? Ah, com certeza. Questionamentos temos. Tem. Vou passar a bola pro Léo agora, hein? Ó. Você vai passar a bola pra mim Vou, já? Posso passar já. Bom, Ever, Ó, se você já Fica tem a à pergunta, vontade, senão eu ia entrar aqui numa coisa Por interessante. favor. Que eu acho que assim, Aham. as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz. Graça e paz era um cumprimento sempre do mundo cristão, porque o judeu sempre cumprimentava o outro com a paz, que vinha de shalom. Shalom era paz, a paz é o bem-estar a você. Em Cristo nós temos a graça também. Então ele está unindo as duas realidades, os dois mundos. Porque na consciência judaica o mundo era dividido entre judeus e gentios. E agora a igreja vem para unir, né, tanto judeus quanto gentios. Então ele diz, aquela paz e aquela graça que une os dois mundos agora estão diante de vocês. E essa graça e essa paz não vem da parte do ser humano em seus pecados, não vem da parte do dinheiro, não é porque as pessoas acham que o dinheiro é que traz a paz. As pessoas às vezes acham que o bem-estar social é que vai trazer alguma paz. E aqui ele diz assim, ó, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir. Olha, são 3 tempos. Presente, era passado e há de vir futuro. Então a nossa realidade humana, ela se compreende desses 3 tempos. Ou seja, é o que você já foi, o que você é e o que você será. Era e há de vir. E aqui ele diz deste que quer dizer, continua sendo, já foi, mas continua sendo, e há de vir, mas continuará sempre sendo. Então ele está falando do Senhor Jesus, daquele que era e há de vir. E aí ele vai entrar nos 7 espíritos, que eu já sei que o Léo vai perguntar sobre isso aí, eu vou deixar ele perguntar então, que estão diante do trono. Sensacional. Na verdade, eu acho que a gente pode falar dos 7 espíritos e depois, se vocês acharem conveniente, a gente pode seguir a leitura do texto, Everson. O que você acha? Você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre... Tem mais coisa para comentar, Léo, eu vou comentar mais aqui então. Então, eu acho que como você falou das 7 igrejas, eu acho que a gente pode deixar os 7 espíritos quietinhos. Deixa os 7 espíritos aí. E aí você pode fazer seu comentário e a gente segue. O que vocês acham? Tá bom. Maravilha. Vamos nessa, mas o comentário vai demorar um pouco. Então, assim... Não tem problema. Como a gente já entendeu, o nosso tempo aqui passa mais rápido. Passa mais rápido, é relativo. Então, veja bem. Então, você tem os 7 espíritos. Mas eu vou entrar nos 7 espíritos. Eu quero falar dos 7 espíritos. Então, você tem os 7... Então, quem são os 7 espíritos, Everson? Já que é pra falar, eu vou perguntar. Vamos falar. Bom, a Bíblia... Claro que não dá pra você fechar a questão novamente nessa não, agora eu quero que feche. Brincadeira. Lembrando que a gente sempre tá... Lembrando que ela fala lá do começo. Nossa fala aqui não é dogmática, né? Exato, com certeza. Então você tem os 7 espíritos, pode ser uma referência à perfeição divina, porque o número 7 sempre está relacionado, né, via de regra, está relacionado na Bíblia com a perfeição. Então aqui me parece que está falando sobre a perfeição divina, mas pode ser mais também algum outro elemento, ou seja, pode ser que esteja falando sobre as 7 igrejas, porque 7 espíritos e 7 anjos das 7 igrejas. E anjos são espíritos. Pode estar relacionado com as 7 igrejas que estão diante de Deus, que compreendem a igreja como um todo. Anjos são espíritos. Anjos são espíritos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que temem o Senhor. Legal. Então são espíritos, né? Anjo não é de carne e osso. Quer dizer, não são espíritos desencarnados. Que não existe esse negócio de espíritos desencarnados. Esse negócio de encarnação, reencarnação, tem nada a ver com a verdade da palavra. Ou seja, são espíritos, porque a Bíblia diz que o próprio Deus é espírito. Jesus disse, Deus, o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade. O que é um espírito? O espírito é a essência de um ser. O espírito é a vida de um ser. Ele é o que? Um fogo? É uma energia? É uma composição de um ser. É o ser em si, é a pessoa em si. Quando nós estamos falando de seres humanos, nós dizemos assim, Deus criou o homem do pó da terra.
E o homem estava lá, mas estava morto, não tinha vida. Então Deus soprou o espírito dentro do homem e ele se tornou uma alma vivente. Então o espírito é a força viva de cada um de nós. O espírito é o nosso homem interior. O espírito é, quando nós morremos, o nosso corpo se desfaz do pó, mas o espírito é a nossa identidade que continua vivendo como um ser, que não está mais agora limitado aos elementos materiais. O espírito ele não está limitado à matéria, ele não se limita à matéria. A matéria é palpável, o espírito é impalpável. Então, Deus é espírito, ou seja, ele não é matéria. Ele não pode ser tocado como uma matéria. Ele pode se formar em uma matéria, se ele quiser, ou ele pode, como o Espírito Santo desceu sobre Jesus, como uma forma corpórea de uma pomba. Mas aí você vê no Pentecostes o Espírito Santo descendo como línguas de fogo que caía sobre o povo. Então assim, pode assumir várias formas o Espírito, porque ele não está limitado. Nós não, nós como matéria só temos uma forma. Mas a partir do momento que nós deixamos a matéria, nós somos Espírito. Então é o ser em si, é o ente em si, é a pessoa em si. Ou seja, é uma coisa que a gente não consegue explicar hoje com o conhecimento limitado que a gente tem. Não consegue. Porque ele apesar de ele estar em nós e ele é parte de nós, e nós somos um espírito também, somos um corpo também, somos uma alma também, mas a gente não tem nada que se possa comparar a isso aqui, ele não é palpável, não dá para ser explicado de forma plenamente racional. Mas nós sabemos que é a pessoa em si. Agora, como é que essa pessoa se configura, se ela vai se tomar uma forma e também como for, não vai dar pra gente... Não muda em nada pra gente. Não muda em nada. Então, esses 7 espíritos, que pode ser uma realidade também, buscando lá no judaísmo, né, da ideia dos judeus, de 7 espíritos, que eram os guardiões da terra, ou você pode falar sobre as características do próprio Espírito Santo, que você vai encontrar 7 características, o espírito de sabedoria, o espírito de vida, né, que relaciona-se com o Espírito Santo, ou as 7 igrejas, quer dizer, você tem várias possibilidades aí, que estás falando dos 7 espíritos que estão diante de Deus, né? E aí ele vai dizendo, e de Jesus Cristo, né? Diante do trono e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Bom, aí nós temos Jesus como testemunha. Testemunha do quê? Testemunha do céu, testemunha do que aconteceu na terra, testemunha da nossa vida, testemunha da nossa salvação. Ele é a fiel testemunha. Por que é fiel? Porque a infidelidade é coisa do pecado humano, mas Jesus é fiel, ele é fiel. Quer dizer, você pode ser quem for, você pode fazer o que for, que ele continua sendo fiel, ele é fiel à sua palavra, ele fala e cumpre, ele não mente, aquilo que ele diz sempre cumprirá. Então é a fiel testemunha. E o que? O primogênito dentre os mortos. Agora isso aqui, eu não posso pular isso. Isso é maravilhoso. O primogênito dentro dos mortos. Por que primogênito dentro dos mortos? Porque não houve outros mortos que ressuscitaram antes de Jesus ressuscitar? Sim. Nós temos mortos ressuscitados no Antigo Testamento. Nós temos o próprio Cristo ressuscitando alguns mortos na sua história de vida aqui. Mas depois Jesus morreu e ressuscitou. Por que ele é chamado de primogênito? Primogênito é o primeiro, mas também primogênito é o primeiro em importância. Bom, por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque ele é o único que até agora, o primeiro e único até agora que ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os outros mortos voltaram, que ressuscitaram, voltaram a morrer novamente. Depois Lázaro voltou a morrer novamente, o filho da viúva de Naim, voltaram a morrer novamente, mas Cristo não. Cristo ressuscitou e está vivo até hoje. Então ele é o primeiro desta nova ressurreição, que não é uma ressurreição simples, que não é uma ressurreição humana, que é uma ressurreição diferenciada num corpo glorioso que vive por toda a eternidade. Então Cristo, o texto bíblico diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então significa o quê? Que nós ressuscitaremos também num corpo glorioso. E o corpo de Cristo não é um corpo fantasmagórico, não é um corpo assim estranho. Que não, Jesus diz, toca aqui Tomé, sou carne e osso. Ele ressuscitou em carne e osso. E ele diz, olha, você pode trazer aqui alguma coisa que eu vou comer. E ele comeu. Então nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Então ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o principal dentre todos aqueles que ressuscitarão. E ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E ele não só é o primogênito dentre os mortos, ele é o soberano dos reis da terra. O que é soberano dos reis da terra? Nós temos autoridades e hierarquias
e autoridades hierárquicas na nossa terra. Existem os reis que comandam e existem os súditos dos reis que estão debaixo do comando desse rei. Agora, ele é o rei dos reis, soberano, ou seja, não existe ninguém que está acima dele, não existe ninguém que mande mais do que ele, não existe ninguém que tem mais autoridade que ele, nem Satanás, nem o diabo, nem o inferno, nada pode ter mais autoridade que ele é o soberano dos reis da terra. Então aí, pronto, agora já estou pregando, misericórdia, vocês me enfiarem em Apocalipse, eu não saio mais daqui nunca mais. Então, aí... Ô, Harrison, e nessa que parte, bênção, né? legal, né? E nessa parte, por exemplo, do soberano dos reis da terra, será que é alguma alusão já ao milênio, o reinado de Jesus no milênio? Pode talvez? ser, porque Cristo também, ele vai reinar na terra por 1000 anos, que está lá em Apocalipse capítulo 20, que nós começamos, estamos no 1 A gente ainda, vai mas chegar lá no lá. 20, lá no 20 está falando do reino milenar de Cristo sobre a terra. Vamos explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é o milênio. O milênio são 1000 anos. Pera aí, vamos fazer outro podcast, tá brincando? Vamos encerrar Então isso deixa eu agora. refazer a pergunta. Vamos explicar brevemente. Brevemente. Muito Isso, brevemente. Nos últimos tempos se aproximando. Então, milênio significa 1000 anos que vão haver sobre a terra. Apocalipse capítulo De paz. de paz e prosperidade sobre a terra, quando Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás será amarrado, um anjo vai descer com uma cadeia e vai amarrá-lo espiritualmente e vai lançá-lo no poço do abismo por 1000 anos, ele vai ficar preso, 1000 anos, e Cristo então reinará sobre a terra por 1000 anos, onde haverá paz, alegria e prosperidade, e depois desse 1000 anos, então o diabo será solto por um pouco de tempo para tentar os que estão sobre a terra. Mas aí quando chegarmos lá nós vamos explicar. Isso, então aí. fiquem ligados, né? Pra não Fiquem perder nenhum ligados. episódio Não dessa série. perca, eu não consigo sair daqui os 5. Olha lá, é Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do quê? Do seu sangue. Então aqui em Apocalipse nós temos a revelação clara do sangue de Cristo como elemento que liberta o homem dos seus pecados. Você não é liberto dos seus pecados por reencarnações que não existem. Você não é liberto dos seus pecados por pagar promessas. Você não é liberto dos seus pecados por ir à igreja. Você não é liberto dos seus pecados por nada, a não ser pelo sangue de Cristo. É o sangue, exclusivamente o sangue de Cristo, que nos liberta dos nossos pecados. Então, o pecado que nos prendia, que nos agarrava, que nos escravizava, que nos dominava, porque o pecado é tido na Bíblia como um ente que vem e que domina, e que escraviza, e que amarra, e que segura, e que prende. E aí o sangue de Cristo, ou seja, a morte, o sangue é vida, a morte de Cristo derramada na cruz do Calvário, nos libertou, assim como os egípcios foram libertos, nós vamos falar em Páscoa, né? Os egípcios foram libertos da escravidão, os israelitas, perdão, foram libertos da escravidão dos egípcios quando estavam lá, a partir do sangue do cordeiro que foi derramado e foi passado nos umbrais da porta, nos batentes da porta. Então, a partir daí houve a libertação a partir do sangue. Nesse caso aí, literalmente o sangue. Exato, né? E aqui nós temos o sangue de Cristo literal derramado na cruz do Calvário, quando o sangue saiu, e saiu todo o sangue, e saiu água depois do sangue, e aí, então, quando o soldado lhe furou o lado, e a lança perfurou o coração, e saiu sangue e água. Então, ali estava matando a sede da humanidade, e ali estava purificando, perdoando, lavando e libertando a humanidade para todo sempre. Então, nos lavou, nos libertou dos nossos pecados que nos escravizavam por meio do seu sangue, e nos constituiu, isso aqui, não posso pular isso aqui, e nos constituiu reino e sacerdote. Reino e sacerdote. O Rodolfo está fazendo até aquela cara, que ele já sabe quando ele prega 1 hora todo domingo, ele já está sabendo. Então, reino e sacerdote, olha que interessante, ele nos constituiu reino e sacerdote. O que é reino? Reino é uma organização onde tem um rei que comanda. Nós somos reino de Deus, onde Deus comanda sobre a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós reinamos no mundo espiritual também. Porque Jesus disse que ele colocaria debaixo dos pés da igreja um dia, em breve, diz o texto bíblico, em breve, muito em breve, Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. O cara fala, né? Cruz credo, não posso nem ouvir falar de Satanás. A Bíblia diz que ele será esmagado. E por isso Jesus diz, eu dou para vocês poder sobre serpentes, para pisarem serpentes e escorpiões. Quer dizer, é
é a autoridade Já ir no treinando. reino. É pra já ir, pra ir treinando, exato. É um o treinamento. Tarcísio já espremeu uns escorpião lá na casa dele outro dia. Exatamente. Literalmente, E né? aqui nós temos os serpentes e escorpiões como símbolo da obra das trevas. Então, veja bem, nós somos reinos e sacerdotes. O que significa isso? O sacerdote tinha a função de se apresentar diante de Deus pelo povo. Então nós, a igreja, hoje, a igreja é um reino sacerdotal. Significa o quê? Que entre o mundo que não conhece a Deus e o Deus Todo-Poderoso, tem a igreja que leva a mensagem de Deus ao mundo e leva a Deus as orações pelo mundo. Então nós somos reis e sacerdotes. Para quê? Para servir a seu Deus e Pai. A ele seja dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. E agora, verso 7, eu não posso pular isso. Vem com as nuvens. Então deixa eu fazer a pergunta. Aleluia. Os versos diz o seguinte: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Isso quer dizer que ele vai vir literalmente do céu, se a gente interpretar o texto de forma literal. Mas aí eu vou só... Isso é uma pergunta, Everson. Ele vai vir do céu, né? E até mesmo aqueles que o transpassaram. Como assim? Exato. Então aqui você tem... quando Jesus subiu, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, e então finalmente ele foi assunto aos céus. Ele foi assunto e diz o texto que uma nuvem o cobriu. E os discípulos ficaram olhando para cima, um anjo apareceu e falou: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo que foi voltará. Então ele foi encoberto por uma nuvem e ele será descoberto pela nuvem. Ou seja, um simbolismo de passagem desse mundo físico para o espiritual real, porque o real é verdadeiro espiritual. Esse aqui, nosso aqui é ilusório. Isso aqui tudo passa. Mas o real é o mundo espiritual com Deus. Então é a passagem, ele saiu do mundo encantado nosso aqui e foi para a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Os judeus acreditavam, e por isso talvez eles não acreditam ou não creem em Cristo Jesus, porque eles imaginam que o profeta, que o Messias vai... É Messias, né? Exato. O termo que eles usam. Vai vir de forma gloriosa, né? Sim. E Jesus veio de uma forma não dentro da expectativa judaica. Exato. Mas, olhando a questão textual, se a gente olhar dessa forma, então pode ser que Jesus não volte como está no texto. Exato. Então veja bem. O que acontece? Aí você tem... Eu quero complicar, entendeu? Não, ótimo. De complicação já é difícil. De complicação em um complicação nós vamos mais. indo. Então você tem... o judeu esperava o Messias, porque as profecias do Messias do Antigo Testamento falavam do Messias que viria para reinar e que Israel seria uma bênção para todos os povos da terra, etc. O judeu esperava o Messias na mesma qualidade de que um Salomão, um Davi, né, potencializado. Alguém que viria para destruir os inimigos de Israel e finalmente estabelecer um reino glorioso para Israel. Jesus veio como servo sofredor, que eles não entendiam nada, porque eles achavam que servo sofredor era o próprio Israel. Então Jesus vem como servo sofredor e vem para morrer por nós. Então, o que acontece? Os judeus rejeitaram Jesus. Fazia parte do plano de Deus, está tudo certo. Eles rejeitaram Jesus, Jesus voltará outra vez. Agora, nós temos várias visões escatológicas. A visão que eu acredito escatológica é de que Cristo virá duas vezes. Ele virá a primeira vez para arrebatar a sua igreja e levar a igreja para o céu. Nesse momento ninguém o verá a não ser a igreja. Então, a carta de Paulo vai dizer assim, que será num abrir e fechar de olhos. Né? Quando soar a trombeta, será no abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados, diz o apóstolo Paulo, para encontrar o Senhor nos ares. Então, neste momento, eu acredito que ninguém verá a não ser a igreja. E ficaremos 7 anos lá na glória. Mas depois, Cristo virá para destruir o reino do anticristo e virá com a igreja. Então, aí todo olho verá. Então, esse texto me parece estar se referindo à vinda de Cristo quando ele virá para destruir as obras do anticristo. E aí os que o traspassaram, quem que são os que os traspassaram? Os judeus.
Porque foram os judeus que mataram Jesus na cruz. É claro que os romanos é que o crucificaram, mas os judeus é que fizeram toda essa situação. Então, aqueles que o transpassaram, ou seja, o mundo judaico vai ver Jesus vindo e vai recebê-lo como seu verdadeiro Messias. Ok? Muito bom. Tá piscando alguma coisa na câmera ali, eu não sei se vai cair alguma coisa de... Não, acho que é só... que não tem cartão. Não tem de memória. cartão. Ah, ele então vai beleza. direto. Então beleza. Senhor Jesus, hein, Everson? Oh, aleluia! Não falei sobre o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega na realidade, é a última letra do alfabeto grego. Então, assim, quando ele diz... Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o começo e o fim. Ele dá início a todas as coisas e ele termina todas as coisas. Ele começa e ele acaba. Porque é tudo dele, por ele e para ele. Então, ele é o centro do universo. Ele é o centro da vida humana. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da história de Deus. Ele é o centro da revelação. Ele é a cabeça da revelação. Ele é o começo da revelação. Ele é o final da revelação. Tudo está nele, por ele e vai para ele. Por isso eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, e por que ele é todo poderoso? Porque não sobra poder para ninguém. Ele é todo poderoso, ele não é um pouco poderoso, ele recebe todo o poder. Quando Jesus ressuscitou, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por quê? Porque ele é o todo poderoso, mas ele já não era Deus, porque quando ele veio como homem, ele se esvaziou de si mesmo. E aí agora ele recebe o poder todo. Que maravilha, hein, Everson? Eu tinha que falar porque o Everson fala assim, que maravilha. Oh, aleluia. Legal. E aí? Vai lá. A gente Deixa leu até o 8. falar um pouco, né, coitado? Não, a gente leu até o 8, né? Isso. No 7 ainda tem um pedacinho que fala assim, né? E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por que será? Então, todos os povos se lamentarão, porque Jesus, quando vem, Jesus vem com dois fatores principais. Ele é alegria para um, mas ele é morte para outros. Para aqueles que o aceitam, ele é maravilhoso Deus e Salvador. Mas para aqueles que o rejeitam, ele será juiz e vai condená-los. Então, o próprio Cristo, que é representado como Senhor e Salvador, também é representado como justo juiz. E o justo juiz deve condenar aqueles que não... Então, assim, mas Cristo não veio aqui na terra e disse, eu não vim para condenar o mundo. Isso, na primeira vinda. Mas na segunda vinda será diferente. Por isso Cristo vem como cordeiro, mas voltará como leão. Então, assim, a questão de Cristo é extremamente importante. E é tão importante que você vai ver João, quando tem uma visão do Senhor, ele cai como morto. A primeira vez que Cristo vem, ele vem como o homem nascido em Belém, o Nazareno e tal, e que as pessoas vão zombar dele e tal. Agora, na segunda visão, o Cristo glorificado, ele é revelado a João, e João, quando tem o impacto da visão, ele cai como morto diante do Senhor. Então, o Senhor, as nações se lamentarão, por que se lamentarão? Se lamentarão, provavelmente, por causa dos seus próprios pecados. Então, o homem, quando se aproxima de Deus, ele tem duas reações. O homem de Deus, quando se aproxima de Deus, é abençoado e vive em alegria. O homem sem Deus, quando se aproxima de Deus, é tomado de temor, terror e espanto. Muito bem. Very good. Léo, mais alguma, Léo? Eu Olha, acho que... eu não por queria hoje, que chegasse ao final da hoje, não. Por né? mim, eu acho que nós vamos ter que fazer aquele negócio que o pessoal faz nas internets. Sim. Que é aquela live que começa e não termina, nunca já viu? Já, que E vai, né? dias. Dias. Eu acho que nós vamos ter que fazer um negócio desse sentido. O que você acha? Eu topo. Ah, A gente aleluia, combina vamos lá. antes, né? A gente pode pegar, não tem aquele... O pessoal não vai festar o carnaval, a gente começa na quarta-feira, quinta-feira, sei lá, E e vai segue embora. até... Vai Vai até embora. a quarta que vem, né? lendo e Eu topo. Comentando.
Maravilha. Nossa, então estamos chegando, né, ao final desse episódio, né? Sim, com dor no coração, porque tá muito legal, né? Mas assim, é bom também verdade. Eu já queria seguir, já vamos fazer mais umas 2, 3 horas. já deixar no jeito, né? Eu quero mandar aqui um abraço aí pro Rodolfo, que tá aí com a gente, né, nos Exatamente. visitando hoje. É uma alegria tê-lo aqui. Que bom, muito bom ter o Rodolfo junto com a gente. Verdade, A gente ele queria podia ter tá ele aqui na mesa, É, mas ele vai, ele é especialista em genética, É. mestre em genética, o camarada aí é fera, hein? Olha, já tem Animal. até umas perguntas pra fazer. Oh! Tudo que você quiser saber sobre gado é com o Rodolfo, é o nosso especialista aí. Como é que chama a empresa dele? Uau! Tem que falar aqui. Berrante.com. Tem que falar ao Berrante vivo, Genética. que aí depois a gente pode mandar o boleto, entendeu? Exato! Brincadeira, brincadeira. Mas que legal, né? Eu acho que assim, nossa, a gente cumpriu muito bem assim o episódio de hoje, né? Assim, Não, o Tarcísio é humilde. muito bem mesmo, né? Maravilhosamente. Sem nem um bem. pouco de humildade, porque foi muito legal mesmo, né? Mas assim, Como lógico, foi, né? Eu acho que foi assim, inspirado. Aí, com certeza. Porque fluiu Com de uma... certeza, graças a Deus. que E maravilha, é um né? tema muito atual, né? E Uau. realmente é só a ponta do iceberg. A gente tem aí. Lógico que a gente vai fazendo algumas pontes também para as coisas que vão vir, até mesmo para o pessoal ficar interessado, né, Léo? E continuar nos próximos episódios aí que vão ser muito bacana mesmo. Certo? Então, Certo. vamos agradecer. Gente, muito obrigado, né, Everson? Muito obrigado, Tarcísio. Eu que Obrigado, agradeço. Rodolfo, aí por guiar a nossa Mesa. jornada visual. É, audiovisual, né? Agora é com você, Tarcísio. E é isso, se inscreva, né? Se você ficou até agora, não se esqueça de se inscrever e compartilhar essa mensagem com seus amigos e parentes e os grupos, né? Que a gente sabe que vai chegar muito longe essa mensagem. Everson, quer deixar suas considerações finais? É isso aí, muito obrigado pelo carinho e eu espero estar convosco aqui novamente para a gente continuar. Que Deus abençoe a todos vocês. Leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, aguardem o final das coisas que Cristo nos levará para a glória. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.